O lobisomem é um dos monstros mais emblemáticos da história, tanto ficcional quanto histórico. Da lenda do rei Lican ao líder lobisomem em Bem, o lobisomem, a ideia de um meio-lobo meio-homem andando ereto invadiu a imaginação de muitos entusiastas da fantasia. Seria difícil chamar um lobisomem de cryptid, e é aí que nosso novo amigo, lobisomem, entra em cena. Também conhecido como The Michigan Dogman, The Beast of Bridle, ou simplesmente como um canídeo ereto, esses lobisomens modernos de fato foram vistos desde o início do século XX até os dias de hoje. A maioria dos avistamentos, no entanto, ocorreu nos estados americanos de Michigan e Wisconsin. Aqui está uma lista de 10 avistamentos modernos de lobisomens nas áreas ao redor do Lago Michigan, listados em ordem do mais antigo para o mais recente. No entanto, esta lista dificilmente arranha a superfície picada de pulgas desses misteriosos encontros caninos. 10.938, Racine, Wisconsin. Um dos primeiros avistamentos do lobisomem ao redor dos Grandes Lagos ocorreu na cidade de Racine, em Wisconsin, bem na costa oeste do Lago Michigan e muito perto da fronteira de Illinois. Um homem chamado Mark Shackleman estava trabalhando como vigia noturno para o convento de St. Coleta em 1936. Uma noite, durante suas rondas, Shackleman viu uma criatura de aparência canina, pelo preto e cheiro de carniça com o que ele descreveu como garras longas. O homem-cachorro estava ajoelhado e arranhando o cemitério de um povo indígena perto do convento, mas fugiu assim que Shackleman se aproximou para investigar. Ele voltou no dia seguinte, apenas para encontrar pegadas e marcas de garras, embora, aparentemente, 2 dos dedos parecessem murchos, pelo que o vigia noturno podia dizer pelas marcas. Shackleman, programado para trabalhar 2 noites seguidas, voltou na noite seguinte, mais uma vez, testemunhou a criatura arranhando o monte. Porém, desta vez, o animal não fugiu. Levantou-se, com 1,80 m de altura, e fez contato visual com Shackleman. E então falou. Era apenas uma palavra, embora menos uma palavra atual e mais um nome: Gadara. O vigia noturno reuniu coragem e se recusou a fugir. Ele simplesmente manteve contato visual antes de orar a Deus, virando-se e afastando-se lentamente. O homem-cachorro zombou de Mark, ainda olhando ameaçadoramente, mas não se moveu. Mark Shackleman nunca mais viu a criatura, embora muitas vezes sentisse o cheiro de carne morta. 9.938, Paris, Michigan. Nossa próxima história nos leva a Michigan e ao domínio do Michigan Dogman. Embora a maioria dos avistamentos do lobisomem antes de 1987 sejam exibidos na música do Dia da Mentira de Steve Cook, The Legend, a história de Robert Fortney é uma das primeiras a acontecer que não aparece na música. É importante mencionar isso porque a maioria dos encontros com lobisomens na peça de Steve Cook é ficcional, com Cook acreditando que ele inventou a lenda. No entanto, esta história prova que o lobisomem realmente existiu antes de sua música ser publicada nos anos 80. Robert Fortney estava pescando em um dia de verão no rio Muskegon, mais próximo da cidade de Paris, Michigan. O ano era 1938, e Fortney tinha 17 anos. De repente, Fortney foi atacado por uma matilha de cães selvagens, 6, tanto quanto Fortney podia contar. O adolescente teve a sorte de ter seu rifle em mão. Antes que qualquer um dos cães pudesse atacar, ele disparou um tiro de advertência para o ar. Depois disso, todos os cães se dispersaram, exceto um. Este cão de pelo preto provou não ser um cão comum, no entanto, assim que o tiro soou, ele começou a olhar nos olhos de Fortney com seu próprio olhar azul penetrante a uma distância de 3 metros. Então, começou a sorrir. Não sucumbindo ao medo, Robert Fortney disparou mais um tiro de advertência, desta vez fazendo com que o lobisomem fugisse. No entanto, em vez de andar de 4, este pretenso lobisomem ficou com cerca de 1,80 m de altura antes de fugir em 2 pernas. Fortney seria um dos muitos chamadores que Steve Cook receberia em 1987, depois de colocar sua música, The Legend, no rádio.
A criatura que Cook inventou como uma brincadeira acabou sendo muito, muito real para o nativo de Michigan de longa informação, Robert Fortner. 8.961, Big Rapids, Michigan. Esta próxima história é um dos raros encontros em que alguém supostamente capturou uma fotografia deste criptídeo canídeo ereto. Era o ano de 1961, embora o narrador anônimo não especifique em que mês é. Era por volta das 3 da manhã na cidade de Big Rapids, em Michigan, onde a fonte desconhecida estava acordada à tarde da noite em sua casa. Ele morava em frente à fábrica em que trabalhava como vigia noturno. A planta ficava bem ao lado da área de Marsh State Game, e é aqui que a fonte afirma ter visto alguém, ou algo, fazendo barulho pela cerca de arame que cerca a propriedade. Pensando que era um intruso, o narrador vai de seu trabalho para sua casa para pegar uma arma, mas quando ele volta para fora, ele vê um canídeo vertical cinzento/acastanhado de 1,80 m de altura cambaleando em sua garagem. Pensando rapidamente em seus pés, a fonte anônima corre para sua casa para tentar pegar sua câmera. Quando voltou para fora, o homem-cachorro já estava fora de sua garagem e avançando na rua escura. No entanto, em um ponto, a criatura se moveu perto de um poste de luz, onde a fonte anônima conseguiu tirar uma das 4 ou 5 supostas fotos do lobisomem do Michigan antes de fugir para a noite. 7.988, Alto Ilovale, Michigan. Esta história é notável na medida em que detalha um homem que afirma que um lobisomem o seguiu desde que era jovem, com 2 encontros separados com 20 anos de diferença. A primeira aconteceu em 1988, em Alto, Michigan, a sudeste da cidade de Grand Rapids. A fonte anônima, na época do ensino essencial, brincava no recreio, por volta das 10 da manhã. Ele decidiu correr para a floresta ao lado do playground da escola primária para se esconder, e também trapacear, no jogo de guerra. Ele fez o seu caminho para um rio por alguns trilhos de trem quando ouviu um barulho enorme e testemunhou um homem-cachorro de pelo escuro entrar na floresta, alternando entre 2 e 4 patas para correr antes de desaparecer. Neste ponto, o narrador correu direto para sua cama, mantendo silêncio sobre sua visão até a idade adulta. Ele o descreveu como tendo 2,4 metros de altura, 300 libras, olhos azuis desta vez, e parecendo quase um lobo de madeira, mas ereto e com pernas mais longas. O segundo avistamento ocorreu na cidade vizinha de Ilovale no inverno de 2008. O homem anônimo agora tem uma família, todos dormindo profundamente, quando houve um baque no telhado. Suas memórias de infância relacionadas a cães imediatamente voltaram sem aviso. Ele silenciosamente escapuliu para fora, e foi quando o mesmo homem-cachorro de olhos azuis enfiou a cabeça para fora do topo do telhado, olhando diretamente para ele. Então, o homem-cão saltou 10 metros do telhado e correu de 4 para a linha das árvores, apenas para se levantar e olhar para o homem anônimo por um minuto inteiro. Ele correu totalmente para o lobisomem com um facão que ele havia trazido com ele. O homem-cão apenas olhou para ele, quase sorrindo agora antes de proferir um único e audível não. O homem parou de repente e foi dominado por uma suprema e estranha sensação de calma. Ele largou o facão e recuou lentamente, e o homem-cão se virou e caminhou calmamente para a floresta, desaparecendo. 6.989. Elkhorn, Wisconsin. Bray Road é um trecho modesto de estrada que vai para o leste da modesta cidade de Elkhorn, em Wisconsin. É também o trecho particular da estrada em que a besta de Bray Road recebe seu nome, embora um avistamento em 1989 seria o primeiro na ilustre carreira desse criptídeo bestial. É uma noite fresca de outono, por volta da 1h30. Tudo está escuro e tranquilo na Bray Road, que liga a Highway 11 a County Road. NN. Lori Endrisi está voltando para casa de seu trabalho como gerente de uma pousada Elkhorn, e é aí que ela vê. Ao lado da estrada, uma figura cinza escura está ajoelhada de costas para ela, orelhas pontudas, curtas sendo a única coisa atual a se destacar. Quando Endrisi se aproximou, ele se virou, exibindo seu rosto estranhamente canino. Seus cotovelos estavam para cima e suas garras estavam voltadas para fora, então eu sabia que tinha garras, afirma Endrisi.
Lembro-me das longas garras. Aquelas garras pareciam estar segurando atropelamentos, e seus olhos refletiam o brilho de seus faróis. Parecia ter 1,87 m e 150 libras, pelo que ela podia dizer com um olhar fugaz. No entanto, ao contrário da maioria dos animais selvagens, essa criatura canina não fugiu, mas olhou diretamente nos olhos dela. Endrizzy partiu. Ela sentiu como se fosse tão humano que não pudesse haver nenhum traço de um animal selvagem sendo sentido naqueles olhos. Até hoje, acredito que foi satânico, diz ela, foi apenas o meu sentimento. Eu realmente não acredito em lobisomens, por si só, mas acredito que algo pode ser conjurado. Minha avó era muito religiosa e também acreditava nisso. Em algum momento depois, Lori Endrizzy foi relatar sua história ao Valvort County Animal Control, e a dela seria uma das primeiras a entrar no envelope pardo do oficial de controle de animais John Fredrickson rotulado lobisomem, e onde o primeiro de muitos avistamentos de a besta de Bray Road seria coletada primeiro. 5.991. Elkhorn, Wisconsin. A segunda história a entrar no relatório de John Fredrickson, no entanto, só aconteceria 2 anos depois. No entanto, isso aconteceria exatamente no mesmo trecho da estrada onde Lori Endrizzy viu seu demônio peludo. Patty Lester, a mãe de Lori Endrizzy, era motorista de ônibus escolar em meio período. Em 1991, ela teria um aluno em seu ônibus com um relato de um cão-cachorro ambulante, exceto para aumentar ainda mais a lenda do Bray Road Beast. Este aconteceu na noite de Halloween. Foi quando se lançou sobre ela através do nevoeiro. Pelagem marrom e preta, rosto canino, estrutura muscular e passos largos sobre 2 pernas. Gibson correu rapidamente para a porta do carro, não particularmente com vontade de dar uma olhada mais de perto. Eu apenas coloquei meu pé no acelerador e comecei a ir. No entanto, assim que ela tentou sair de lá, o canídeo vertical tentou segurar o para-choque traseiro do carro para evitar que ele escapasse. Alega-se que marcas profundas de arranhões foram gravadas na traseira do carro no dia seguinte. Não é aqui que a história termina, no entanto. No caminho de volta naquela noite, o novo passageiro e amigo de Gibson gritou: "Olhe para essa coisa!" Os dois viram o mesmo ser musculoso de lobisomem, e Gibson levou cerca de 0 segundos antes de decidir colocar o pedal no chão e sair de lá. 2006. Fitchburg, Wisconsin. Um dos subúrbios de Madison, capital de Wisconsin, é Fitchburg, que fica a sudoeste da cidade. E é em Fitchburg que este próximo encontro de 2006 de um homem-cão em potencial acontece. É uma noite fresca de outono, setembro para ser exato, por volta das 2 da manhã. Um estudante universitário de Minnesota chamado Matt estava acordado até tarde, trabalhando em sua lição de casa, quando ouviu sons estranhos e estourando, quase como plástico bolha sendo jogado, vindo das paredes. Então, de repente, milhares e milhares de pássaros se assustaram e voaram ruidosamente, uma coisa estranha para o meio da noite, e foi aí que ele sentiu os tremores de um pequeno terremoto. Isso respondeu a todas as perguntas de Matt sobre a estranheza, então ele voltou ao seu trabalho. Foi quando outro som atravessou o ar, quase parecendo ressoar por toda a vizinhança. Um grito de gelar o sangue, quase de vítima de assassinato. Preocupado com possíveis danos decorrentes do terremoto, Matt correu para fora. Os gritos continuaram enquanto ele corria para a rua, e assim que um carro se aproximou, iluminando os faróis, Matt viu algo incomum no brilho do carro, uma criatura humanoide com uma cabeça de lobo. Os gritos pararam, e o criptídeo canino fugiu assim que o carro se aproximou, tornando difícil para Matt analisar muitos detalhes. O carro então parou atrás de Matt, revelando-se um policial, que começou a perguntar ao estudante universitário: "Foi você quem ligou?" Aparentemente, porém, o oficial não estava verificando nenhum grito, apenas as preocupações vindas do próprio terremoto. Ainda assim, depois que o policial saiu para investigar mais a vizinhança, Matt ouviria o mesmo barulho intermitentemente durante o resto da noite, de fato, algumas noites depois também. 2007. Reed City, Michigan. Esta história se passa na cidade de Reed City, no norte de Michigan, em novembro de 2007.
Um homem chamado Sam e seus dois amigos estavam caçando, cada um posicionado em seu próprio estande até as 16h30, e o sol começou a se pôr. Foi quando os sons de pássaros e insetos pararam completamente. Um silêncio pairou no ar por um minuto, mas foi quebrado por 3 veados que passaram correndo por Sam em sua arquibancada, seguidos por um cheiro desagradável semelhante a uma naftalina. Foi quando apareceu um criptídeo desajeitado, encurvado, de olhos amarelos e 2 pernas, saindo dos arbustos para perseguir o veado. Perturbado, Sam ficou parado até que seus amigos chegassem, embora eles começassem a zombar dele. Apesar disso, os 3 começaram a voltar para casa, optando por voltar no dia seguinte. O dia se mostraria objetivamente calmo até por volta das 17, quando Sam ouviu tiros sendo disparados a cerca de 30 metros de distância, seguidos de gritos de seu walkie-talkie. Seu amigo, em pânico, descreveu exatamente o mesmo lobisomem que Sam tinha visto, embora, felizmente, ele tenha fugido desta vez também. Ou eles não tinham previsão ou tiveram coragem suficiente porque decidiram caçar por mais 2 dias. O terceiro dia de caça foi completamente tranquilo em termos de assuntos relacionados ao lobisomem, mas o 4º dia provou que esse criptídeo canino ainda estava à espreita. Desta vez, o pseudo-lobisomem nem esperou até o meio-dia antes de correr para uma clareira bem iluminada, bem na frente de 2 dos 3 caçadores. Ele olhou para eles diretamente e começou a sorrir. O amigo de Sam apontou uma arma para o canino, e ele fugiu imediatamente, fazendo um ruído rosnado e sibilante. Cerca de 1 hora depois, o terceiro amigo ligou pelo rádio e disse: Vocês estão com um traje de lobisomem na minha cortina? Porque não é engraçado. Antes que Sam pudesse responder, ele ouviu 5 tiros distintos soarem à distância. O terceiro amigo estava seguro, mas Sam relatou que ele tinha marcas de garras profundas e distintas na coronha de seu rifle. Quando eles voltaram para sua cabine mais tarde, o trio viu o chão nevado cheio de grandes pegadas caninas e as mesmas marcas de garras embutidas na porta da frente da cabine. 2009, Shelby, Michigan. Esta história se passa no coração do inverno gelado de Michigan. Em uma fria direita, 30 minutos para meia-noite, a policial aposentada Laura Love estava andando de espingarda com uma amiga dela que, por causa desta história, desejava permanecer anônima, sendo referida apenas como C. Os dois estavam indo para o norte na US 31, perto do viaduto da West Weber Road, quando viram algo licântropo na estrada fria e com neve moderada. Nós vimos uma criatura grande, alta, escura e de formato estranho sair correndo do lado esquerdo do viaduto, disse Love, e bater no painel traseiro do caminhão pequeno à nossa frente, fazendo com que o caminhão pescasse cauda. O outro caminhão nem parou para verificar se havia algum dano, simplesmente acelerou. No entanto, Love e seu compatriota conseguiram dar uma olhada no tremoço iluminado pela lua. Ela o descreve como uma figura bípede de quase 2,5 metros de altura, pele escura, com joelhos voltados para trás e quase uma juba de leão em seu pescoço, como uma gola de pele chique dos anos 20. Ela também alegou que o lobisomem tinha um rosto como um border collie. A criatura não parou para dar mais display para seu público de 2. Ele fugiu, desaparecendo em um trecho de ervas daninhas e árvores. Love e C voltaram para casa em silêncio, atordoados, e não discutiram seu encontro até que estivessem na segurança da casa de Love. Só então os dois foram capazes de admitir um ao outro que ambos tinham, de fato, visto um Michigan lobisomem. 2016. Duluth, Minnesota. Embora mal fora da fronteira de Wisconsin, a cidade de Duluth pode ser encontrada em Minnesota, bem no ponto mais ocidental do Lago Superior. Esta reportagem, realizada em 7 de novembro de 2016, é de uma designer gráfica, embora ela deseje manter seu nome anônimo. Dito isto, ter habilidades nas artes permitiu que ela esboçasse um desenho muito bom do que viu. Era uma noite fria, na Maple Grove Road, um trecho de estrada que fica bem na divisa do residencial de Duluth e da área mais rural a noroeste da cidade.
A fonte anônima testemunhou um criptídeo vertical correndo da borda de onde os postes de luz da área residencial são capazes de iluminar antes de se precipitar em um campo com celeiro muito antigo. Ela descreveu a criatura como tendo provavelmente 2 metros de altura se não estivesse correndo de 4 com as costas extremamente curvadas. Ele tinha um rosto de lobo com um focinho comprido e orelhas curtas e pontiagudas, e se movia de forma rígida e desajeitada como se estivesse andando sobre as ancas como um gorila. A designer gráfica ficou paralisada por um segundo, observando o movimento do homem-cão, até que viu um par de faróis que passavam iluminados atrás dele, colocando em foco a silhueta da criatura muito mais claramente. Ela entrou em pânico e dirigiu até um posto de gasolina bem iluminado, onde esperou o marido voltar para casa, e descreveu um medo avassalador, quase sobrenatural, pesando sobre ela como uma lama grossa. A história não termina aí, no entanto. Assim que o repórter anônimo contou à sua família sobre o breve encontro, sua irmã confessou ter visto o mesmo ser encurvado, parecido com um lobo, anos atrás, de pé na beira de sua propriedade e olhando ameaçadoramente para sua casa com